Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast da GSE. E na verdade, nosso assunto é gestão e aqui o papo é reto, direto sobre gestão, tanto de pessoas quanto de recursos. Meu nome é Grace Correia e eu sou a CEO da GSE. Gostaria também de apresentar o Eliel. Olá, muito bom dia, gente. Eu sei que está assistindo esse podcast. Meu nome é Eliel Correia, eu sou o diretor de operações da GSE Contábil. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje o assunto sobre gestão ele está muito voltado para a área contábil. A área de contabilidade, durante muito tempo, ele foi enxergada, ele foi visto como um ônus das empresas. E a gente vai desmistificar e falar um pouquinho da presença da contabilidade no processo decisório e na gestão de uma empresa como um todo. Então fica com a gente, se esse assunto te interessa, já compartilha, porque tem conteúdo bom hoje aqui. Indo direto ao ponto, Eliel, falando um pouquinho aí sobre contabilidade, fala pra gente o papel da contabilidade em rentabilidade e performance das empresas. Como é que você enxerga esse assunto? Na contabilidade, nós temos uma ferramenta bastante importante, de fundamental importância para o uso do empresário, que é o demonstrativo de resultado do exercício, a famosa DRE. É na DRE que o empreendedor, o empresário, ele vai enxergar se a sua empresa está realmente sendo rentável para ele, está dando lucro. Porque a gente vê muita reclamação e até comentários de alguns empresários que eles falam, eu vendo e não vejo o dinheiro no caixa. Para onde está indo o meu dinheiro? A DRE é essa ferramenta que ajuda o empresário a enxergar realmente para onde está indo o lucro dele, né? Como está sendo dimensionado esse recurso, essa entrada e também o desembolso que ele tem feito durante o período do seu empreendimento, mano. Então a pergunta que fica é se lucro é importante, né? Contabilidade a gente já sabe que é importante. Lucro é importante? Então, como ferramenta de gestão, o demonstrativo de resultado é o que vai te trazer a clareza se você de fato está gerando lucro, está tendo resultado na sua operação. Além disso, a gente tem outros indicadores, né, Eliel, que a gente utiliza a partir da DRE. A gente tem EBITDA, tem lucro operacional, tem resultado do lucro líquido, enfim. Uma série de indicadores dentro do próprio DRE e do balanço que ajudam a gente entender como que a empresa está financeiramente, certo? Sim, vale lembrar também que o empresário ele não deve olhar para a DRE somente quando a empresa está boa. Está indo tudo bem, então eu faço análise da minha DRE, eu acompanho junto ao escritório de contabilidade, eu acompanho junto ao contador da minha empresa a evolução da minha DRE. Tá tudo bem, eu não olho. Eu só vou olhar se estiver ruim? Não, esse é uma ferramenta que está à disposição do empresário, ele deve usar essa ferramenta todos os meses, acompanhar mensalmente ali a DRE. Para quê? Para evitar distorções, para evitar surpresa no decorrer da sua gestão. Então deve-se usar diariamente ali, com frequência, mensalmente, olhando para a DRE. Mano. Use sem moderação. Então essa é a recomendação. A DRE ela tem a gente brinca, né, que ela é um filme do que acontece na sua empresa. Então quando a gente está falando ali de receitas que foram geradas, receitas operacionais, suas vendas, os impostos pagos, o gasto com pessoal, as despesas que você vai ter com estrutura fixa, infraestrutura e também os seus custos, CMV, custo com mercadoria vendida, vocês precisam estruturar isso de uma maneira organizada. E a DRE é esse instrumento. No balanço, a gente tem outros indicadores, como liquidez, ROI, que hoje é muito falado, né? Se a empresa tem um determinado retorno sobre o investimento que ela fez. Todos esses indicadores, eles vão desenhando a sua performance, eles vão traduzindo a performance. Então, é muito importante que mensalmente, assim como o Eliel disse, seja acompanhado esses números. Então, a contabilidade tem um papel fundamental no que diz respeito à rentabilidade e performance das empresas. Outro fator importante é essa ferramenta também, ela dá para o empreendedor, para o empresário, a margem de contribuição. Perfeito. Quando o empresário está lá com 50, 30 produtos lá, ele consegue enxergar dentro da DRE a margem de contribuição de cada produto. Para saber Sim. qual produto está sendo rentável para ele e qual produto também que está jogando para baixo a sua margem de contribuição. E se aquele produto ainda é competitivo para ele no mercado ou não.
É essa ferramenta que a contabilidade hoje não, né? Há muito tempo disponível para o empresário. Para ele tomar uma decisão assertiva dentro do seu negócio. Olhar para a margem de contribuição através dessa ferramenta. E aí fica uma dica, procure o seu contador e mensalmente analise os seus números e baseie suas decisões de maneira inteligente com base nesses indicadores. Porque não vai ser uma aposta, a gente sempre brinca aqui, a gente sempre comenta aqui. Quando você tem ferramenta, tem seus números, você decide. Quando você não tem ferramentas e não tem números, você faz uma aposta. E geralmente a aposta é como uma loteria, pode dar certo, pode dar errado, mas enquanto dar certo não acontece, você está arriscando a cada decisão que você toma. Então, quando a gente fala de negócios, a linguagem universal é a contabilidade. Então, entre em contato com o seu contador e faça justamente esses questionamentos que a gente está trazendo aqui para ele te apoiar na decisão. Então, o papel do contador é dar esse suporte. A contabilidade é um parceiro estratégico para o seu negócio, mano. Quando você tem uma contabilidade parceira, você vai tomar decisão assertiva. Você vai ter as ferramentas adequadas, a ferramenta correta para ajudar você a decidir o seu negócio, o rumo do seu negócio. Então, tenha ao seu lado sempre uma contabilidade parceira. Uma contabilidade que seja estratégica para o seu negócio. E aí, com isso, eu vou fazer aqui uma pergunta aqui para a Grace Correia a respeito do fluxo de caixa. O fluxo de caixa é outra ferramenta que a contabilidade disponibiliza para o empresário. Fluxo de caixa e sustentabilidade financeira. Perfeito. Muitas empresas têm resultado econômico. Quando a gente olha a DRE, ela tem um resultado positivo. E tá tudo bem. Tá todo mundo feliz da vida. Só que a pergunta que não quer calar é: cadê o dinheiro que estava aqui, né? Muitos empresários, eles fazem essa pergunta. Nossa, eu vendo, gero resultado e cadê o dinheiro que não chega na conta nunca? E aonde está a explicação para esse tipo de situação? Desde porque o dinheiro está na conta, está sobrando, está investido, até para escassez de recursos. No fluxo de caixa, você vai perceber as respostas que não estão no demonstrativo de resultado. Quais respostas, por exemplo? Nós temos o prazo médio de pagamento a fornecedores e o prazo médio de recebimento de clientes. Então, às vezes, você está fazendo uma venda, ela é rentável, mas você concedeu muito prazo nessa venda. E aí, o que vai acontecendo? Você vai perdendo a geração de caixa na medida em que você concede mais prazo. Então, isso é uma atenção que a gente precisa ter analisando o fluxo de caixa. E quando a gente está falando de sustentabilidade, a operação ela precisa se sustentar e gerar um máximo de fluxo possível. O que eu trago de observação quando eu estou falando de fluxo de caixa e sustentabilidade? Você tem o fluxo que é retrospecto, a gente está olhando para trás, a gente está olhando para o sentido oposto, está olhando para o que aconteceu, tendo as explicações do que aconteceu. E também tem o fluxo de caixa projetado, que é olhando para frente. Tudo aquilo que vai acontecendo e que a gente está projetando para acontecer, de uma maneira que a gente consiga ter essa visão dos dois cenários, tanto o realizado quanto o projetado. Por isso que é outra ferramenta. Quanto a DRE é um relatório econômico, que mostra o resultado econômico, o fluxo de caixa é um relatório financeiro. Então, no fluxo de caixa, tem informação que não está na DRE. Sim. Como, por exemplo, empréstimo, financiamento, são informações que não estão na DRE. Então, por isso que é outra ferramenta que está à disposição do empresário através da contabilidade. Nela você vai ver a sua projeção de pagamento, tanto a curto, quanto a médio, quanto a longo. E aí você consegue tomar uma decisão ali, olhando para essa ferramenta, vendo a sua projeção de caixa. Aquilo que você pode estar prolongando ou quitando de acordo com a sua estratégia de negócio. Então essa ferramenta é de fundamental importância, deve ser entregue pelo seu contador para que você possa tomar a melhor decisão dentro do seu empreendimento. Sem contar que o fluxo de caixa ele demonstra onde está sendo empregado os recursos da organização. Então, se de repente você está tendo muito gasto com pagamento de parcelas de empréstimo, o ideal é entrar em uma negociação com os bancos ou negociar com seu fornecedor. Enfim, tomar atitudes e decisões que favoreçam esse fluxo de caixa. Então, é de extrema importância analisar o resultado
e pensar na participação de cada despesa em relação ao recebimento que você está tendo ao longo do tempo. Então, o fluxo de caixa ele pode ser projetado para 6 meses, para 1 ano, 5 anos. E uma das ferramentas que é utilizada, inclusive para avaliação de empresas, é o fluxo de caixa descontado, WACC, que é uma das metodologias que se chega no preço da empresa, para se ter uma dimensão da importância do fluxo de caixa. Então, ele não somente direciona decisões do dia a dia, como fusões e aquisições de empresa. Ele tem um valor extremamente estratégico para qualquer decisão empresarial. Então, nossa recomendação aqui como contadores, né, é que você utilize essa ferramenta diariamente, mas sempre com a visão de futuro também. O fluxo de caixa é um relatório onde você vai ter o histórico da sua empresa, o desembolso ali das despesas variáveis e das despesas fixas. Tendo esse relatório bem projetado para você, você consegue tomar a decisão de cortar gastos, né, caso seja necessário, e fazer uma projeção adequada ali para frente. Nela você vai ver a sua operação, aquilo que vai comprometer a sua operação. Claro que você não vai cortar o gasto. Aquilo que não compromete, você pode tomar a decisão de cortar. Perfeito. E aí o crescimento ele depende de uma boa gestão, né? Tanto de fluxo de caixa quanto do resultado econômico. E aqui eu gostaria de fazer uma pergunta para você, Eliel, a respeito da utilização da contabilidade, pensando aí em crescimento e planejamento estratégico. A contabilidade também tem relação com esse assunto? Vai você pode estar se perguntando, né? Ou estar se questionando. Minha empresa cresceu, mas ela cresceu de forma saudável? Então você vai precisar fazer uma avaliação dessa evolução, né? Olhando para o seu lucro, olhando para a sua margem líquida, a curto e a médio prazo. Para saber se você vai ter que tomar uma decisão ali de contratar mais pessoas, de não contratar, de cortar. Você consegue, através da contabilidade, desses relatórios gerenciais que a contabilidade fornece, avaliar se você está crescendo de forma saudável ou não. Porque pode não estar crescendo de forma saudável, aí cresce de forma desorganizada, onde traz um transtorno terrível para a operação da empresa. E a gente também tem uma visão, quando a gente está falando de crescimento, planejamento estratégico, a gente tem uma visão sempre olhando para o futuro. O que a gente espera que lá na frente aconteça com essa empresa para que ela seja rentável, para que ela gere empregos, para que ela prospere. Então, a ferramenta que a gente utiliza para fazer o desenho, né, da estratégia é o planejamento estratégico, e ele tem algumas peças. Então, nós temos desde projeção de fluxo de caixa, projeção do demonstrativo de resultado e, atrelado a isso, as explicações de como que a gente vai chegar lá. Então, vamos supor, vou montar um demonstrativo de resultado. Quais produtos vão ser vendidos? Qual é o preço que eu vou praticar? Qual é o público que eu vou atingir? Como que a gente vai alcançar esse resultado? No planejamento estratégico, você tem a formatação de um documento que permite essa explicação. Então, além da informação contábil, você tem uma explicação documental, que ela é utilizada, inclusive, para atrair investimentos. Isso é muito utilizado em startups e empresas que precisam de investidores externos, né? E o planejamento estratégico também ele serve como uma fotografia da sua estratégia. Na medida que você vai executando no dia a dia as suas operações e comparando com o que você planejou, você tem condições de corrigir a estratégia ou corrigir a sua operação no ponto exato. Então, vamos supor, não consegui atingir a receita de vendas. Será que eu consegui vender todos os produtos que eu tinha me comprometido? Será que eu prestei os serviços que eu tinha estipulado para para trazer essa receita para dentro da empresa? Não consegui. Então, a gente faz um ajuste de rota. Ou redesenha o que vai ser vendido, ou ajusta as projeções. Então, o planejamento estratégico tem é como se fosse uma ferramenta que ajudasse você a fiscalizar se aquilo que você está fazendo realmente está trazendo resultado para a empresa, né? Volto a dizer, uma boa contabilidade, ela ajuda você a traçar o seu planejamento estratégico de forma mais assertiva, porque ela vai te fornecer ferramenta necessária para uma boa decisão. E aproveitando ainda falando de uma ferramenta que a contabilidade ela coloca à disposição do empresário, é a respeito do custo e da precificação dos seus produtos. O que muitos empresários perguntam, né? Ou às vezes nem sabem
se os seus preços estão corretos. Eu estou vendendo com preço correto? Aonde eu estou buscando informação para poder estabelecer o preço do meu produto? Então, eu faço essa pergunta aqui para a Grace Correia, né? A respeito do custo, precificação e eficiência dessa atividade na contabilidade. Sim, tem uma esfera da contabilidade que se chama contabilidade de custos, né? Dentro da contabilidade de custos, o papel da contabilidade é medir etapa por etapa do custeio, desde do custo do material, os tributos que você toma crédito que são incidentes sobre o material que você está comprando. Se o regime tributário que você está enquadrado tem a ver com o nível de custeio que você pretende chegar, no caso de uma importação ou no caso de um deslocamento da mercadoria, o frete que faz parte desse custo, a mão de obra empregada, então por hora, por unidade. Então o papel da contabilidade de custos é depurar os seus custos de uma maneira que fique o mais próximo possível da sua realidade. Então a partir do custo você vai ter um número preciso daquilo que vai ser a base da precificação. Então, todo preço de venda ele tem que ser formado com base nos custos. Se você tem uma dificuldade em chegar nos números de custeio, significa que o seu preço pode estar sendo formado com bases erradas. Então, o primeiro pilar de precificação, que a gente fica atento e tem áreas exclusivas e específicas para isso. Inclusive, alguns segmentos, como construção civil, têm uma forma diferenciada de apuração de custeio, que utiliza através do POC, uma forma de custear suas obras. Então, a gente precisa aferir o custo com prioridade, com zelo, para que esse preço saia corretamente. E aí vem o segundo elemento da formação de preço. Quais são os impostos que você paga para determinado produto ou para determinado segmento? Você tem conhecimento dessa tributação? Porque ela é fundamental para que você não perca margem. Retire da sua margem e pague impostos. Então, quando a gente está falando aqui da carga tributária, o Brasil é uma beleza, né? Sim, mas aproveitando ainda falar a respeito de custo, antes de entrar na questão da carga tributária, então é a contabilidade também que vai te mostrar o ponto de equilíbrio dos seus produtos, né, mano? Isso. Onde você tá ganhando dinheiro ou perdendo dinheiro. Esse cálculo é feito pela contabilidade de custo, né? Isso. Aí você vê o seu ponto de equilíbrio e faz a sua formação de preço. Isso, exatamente. Que aí você vai medir o volume que você pretende vender de cada produto versus a margem que você pretende ganhar com cada produto. E a base dessa informação vai ser o custo. Então, a formação de preço é custo, margem e tributação de determinado produto versus o seu volume. E aí você estabelece a sua precificação. E aí, com essa informação, você vai saber aonde está sendo rentável para você ou qual produto está sendo ineficiente ali, o custo ineficiente para você. E falando um pouquinho aí, puxei o gancho da tributação, né? Mas o Brasil é aquele desafio. A área tributária do Brasil ainda é complexa. Tem uma reforma tributária a caminho, mas que não tira ainda a complexidade da carga tributária brasileira. E aí a contabilidade também atua nesse pilar, Eliel? Fala pra gente. A partir do momento que o empresário, nós decidimos empreender, a gente já tem um sócio aí que é o governo. Então a carga tributária no Brasil, a questão tributária no Brasil, ela é complexa e não vai melhorar nunca, vai continuar sendo complexa com a reforma tributária, isso não vai mudar. Mas a contabilidade, ela tem um papel fundamental que ela consegue interpretar essa legislação e trazer para o empresário ali se ele está pagando tributo mais do que devia ou não. É a pergunta que muitos empresários fazem. Estou pagando muito imposto, o que eu posso fazer? Qual que é o papel fundamental da contabilidade? A contabilidade ela vai verificar se você está dentro do regime tributário correto. Se aquele regime tributário ele é o mais adequado para a sua atividade, a sua operação. Eu estou no Simples. O nome é Simples. Mas será que vale a pena você estar dentro do regime do Simples ainda? Com o volume de faturamento que você tem? Depende para você, dependendo da atuação da sua atividade, o lucro presumido é melhor. Eu sou muito bem organizado, então eu posso ficar dentro do lucro real. É vantagem ficar no lucro real? A contabilidade pode passar essa informação para que você tenha uma operação rentável. O objetivo de todo sócio é que a sua operação seja rentável, né? Todo empresário. Exato. E assim, a gente tem só hoje, né? 3 regimes tributários que vai desde o Simples Nacional, lucro presumido e lucro real, e eles são completamente diferentes. Então, precisa acontecer um estudo de viabilidade tributária. Você precisa entender se é viável aquele regime. Isso faz parte da gestão. Não entendo nada de tributo, isso é com o meu contador.
todo empresário precisa entender um pouco, ao menos um pouco de tributos, para entender se você está pagando muito imposto ou menos. Então a gente precisa entender o suficiente para tomar uma decisão. E aqui um alerta, não terceirize essa responsabilidade. O imposto hoje ele representa de 30% a 50% da compra de qualquer produto. Então ele é relevante o suficiente para a gente entender pelo menos um pouco. E na nossas conversas, o Papo sobre Gestão, ele vem justamente para esclarecer ponto a ponto para vocês como que o contador, a contabilidade e até mesmo a decisão, ela acontece ao longo do tempo nas organizações. Então fica sempre atento aqui no canal da GSE, que você vai achar um conteúdo relevante que vem de encontro com a sua necessidade. Então, se você acha interessante o tema tributário ou impostos, pode colocar nos comentários para a gente poder trazer esse assunto de uma maneira mais ampla. Mas a gestão contábil também implica na gestão de tributos, né, Eliel? Exatamente. A contabilidade tem esse papel de estar assessorando, não tomando a decisão, assessorando o empresário a estar olhando sempre. Então, quando que eu devo olhar para a questão tributária? Anualmente. Dentro do ano de 2025, você está no regime do Simples Nacional, legal. Será que no ano de 2026 compensa ainda eu permanecer dentro desse regime? Vale mais uma vez aí ter um estudo tributário, olhando para a sua estrutura atual para avaliar se o seu regime ainda é o melhor. Isso chama-se elisão fiscal, esse estudo. É você pagar menos imposto de forma lista, não ilícita. Nunca caminhar pelo caminho errado, sempre caminhar pelo caminho da legalidade, né? Então esse planejamento, esse estudo é o caminho correto para o empresário pagar menos e ter mais lucro dentro da sua operação. Perfeito. Então é um estudo e um levantamento extremamente relevante, né? E um tópico também muito importante que a contabilidade pode ajudar, ela ajuda todo e qualquer empresário, é na formação de indicadores de gestão. Esses indicadores, eles saem da onde? Eles saem da contabilidade. São os dados aí fornecidos no decorrer do ano que traz essa ferramenta de gestão para o empresário. E quais são os indicadores, então, de gestão que todo empresário deve acompanhar e a contabilidade pode fornecer para o empresário? Bom, aqui tem inúmeros, né? Inúmeros indicadores. Eu vou começar pelos que a gente analisa aí no balanço, que são indicadores e índices de liquidez corrente, liquidez seca. São informações que vão traduzir o quanto você tem de geração de caixa e capacidade de pagamento dos seus fornecedores. Então, é um indicador extremamente importante. O segundo indicador que a gente tem é o ROI, né? O famoso retorno sobre investimentos ou retorno sobre ativos, que a gente vai compreender se aquela operação ela está sendo rentável, se aqueles equipamentos ou se aquele investimento feito, ele está trazendo a rentabilidade que a gente esperava. Um terceiro indicador muito importante é o giro de estoque. Então, para quem trabalha com estoque, isso é fundamental. Meu estoque gira? Ele está parado? Quanto que ele gira? Quantas vezes por mês gira o estoque? A depender desse indicador, você vai compreender por que seu dinheiro está parado. Então, olha só a relevância e a materialidade desse indicador. Então, são diversos, desde a margem de contribuição, que é o quanto os seus produtos e resultado contribuem para pagamento de despesas fixas. Outros indicadores, como, por exemplo, relacionados à folha de pagamento. Se você tem uma rotatividade muito grande de funcionários, de equipe, você pode ter KPIs relacionados a desligamento e contratações, né? Que vão te trazer também um indicador importante, né? Por que tá girando demais? Qual que é a rotatividade? O turnover, o nome técnico desse indicador é turnover. O quanto você contrata e desliga funcionários. E, mais importante, quanto mais turnover, mais gastos rescisórios você está tendo. Então, às vezes, a falta de resultado lá no DRE não é por conta da sua estrutura fixa, mas por conta de turnover. Então, os indicadores eles têm um papel fundamental para trazer o seu olhar para o próximo problema ser resolvido de uma maneira técnica. Então, a gente pode dizer que os indicadores são a linguagem mais simplificada que a contabilidade pode ser traduzida. Esses indicadores ele vai mostrar para o empresário a saúde financeira da sua empresa. Todos eles, os índices de liquidez corrente, seca, solvência, rentabilidade, o ROI,
o giro do estoque, ele mostra para o empresário a saúde financeira da sua empresa. Então, às vezes está faltando dinheiro no caixa, ele olhando para o indicador do giro de estoque, ele já vai perceber. Estou com um determinado produto, um estoque muito grande dentro da minha fábrica, dentro do meu estoque. O que eu posso fazer? Talvez chegou o momento de você tomar uma decisão de fazer uma promoção, para desovar todo aquele produto que está lá parado há muito tempo. Essas são ferramentas que a contabilidade fornece para o empresário. Está à disposição do empresário, eu volto a dizer, da importância de uma contabilidade parceira para o seu negócio. Perfeito. Então, como a contabilidade é uma linguagem, o objetivo de qualquer linguagem, qualquer idioma, é traduzir de uma maneira clara determinada informação, a contabilidade também tem esse papel. Então, mesmo que ela tenha relatórios que aparentemente sejam complexos para quem não é um contador, né? Ela tem suas ferramentas, suas alavancas, os seus mecanismos para trazer clareza para essa comunicação. Então, a gente, como contador, recomenda realmente que você tenha à disposição todas as ferramentas e um diálogo constante, porque a contabilidade ela tem um papel consultivo, não só técnico, né? Mas sim consultivo de contribuir com essas recomendações, né, Leão? Exatamente. Falando aí um pouquinho das recomendações, aqui na GSE a gente tem uma preocupação grande aí com o nosso consultivo, de mensalmente estar apresentando os resultados, acompanhando os nossos clientes, trazendo assuntos que são relevantes para serem debatidos e transformados em uma decisão. Então, esse acompanhamento de contabilidade consultiva, esse é o papel do contador, principalmente do contador que quer se posicionar de uma maneira estratégica. E é por isso que a gente traz aqui, no Papo sobre Gestão, esse assunto hoje, tão técnico e ao mesmo tempo tão importante para quem quer empreender. É isso aí. Então, meu conselho, fale sempre com o seu contador. Não importa se você tem aquele conhecimento avançado em contabilidade, não precisa ter. A contabilidade é essa ferramenta que vai ajudar você. Parte burocrática fica para o escritório de contabilidade. A parte de gestão fica para você, junto com a contabilidade. E para você que ainda não está assessorado por um contador ou gostaria de entender como funciona a contabilidade consultiva, é só clicar aqui na nossa descrição e chamar um dos nossos atendentes e perguntar como que faz para agendar uma reunião para a gente conversar e a gente explica para vocês também. Então fica aqui a dica, pode clicar aqui no link que está na descrição desse vídeo. E muito obrigada e fique atento ao próximo Papo de Gestão.